através do YouTube. Boa, bom dia, né? Não é boa tarde ainda. Bom dia a todos. Queria agradecer a presença das pessoas que estão aqui assistindo através do Zoom, agradecer as pessoas que vão estar assistindo ali através do YouTube. Pedro, seja muito bem-vindo. Queria agradecer a tua contribuição. O teu trabalho trata de psicologia e justiça social na clínica com pessoas trans, cuidado afirmativo e redes de apoio. Então, vou te dar a palavra, vou pedir para você se apresentar, tá? E iniciamos nossas atividades. Vamos lá. Muito obrigado, Marcelo. Marcelo, né? E obrigado, Márcia, Pedro, né, que estão aqui nesse apoio. Com muito carinho, né? Acho que primeiro me autodescrever. Eu sou uma pessoa branca, tenho aí 1,74 m de altura, peso 78 quilos, né? Tenho o cabelo curto, curtinho, tá querendo ficar um pouquinho já grisalho, assim, em algumas partes, né? É, Apesar da pouca idade, né? Tenho 28 anos, sou psicólogo, né? Sou professor do curso de psicologia, docente universitário aqui em Brasília, né? Atuo em duas instituições de ensino. Sou uma pessoa que gosta muito de confluir entre essas temáticas, né? Estou aqui para apresentar um trabalho muito significativo, é um trabalho que fala muito desse percurso acadêmico, dessa jornada também, né? E acho que é um pouquinho do que eu posso trazer nesse momento de características, assim, tô com uma pulseira indígena que carrega aqui para mim um enorme significado, né? Faz parte desse meu lugar também, de vivência, de falar um pouquinho. E vou começar, né, agradecendo pela oportunidade de estar aqui, de estar presente com todos e pretendo talvez contribuir um pouquinho em relação à psicologia e o que a gente tem vivido atualmente quando se fala de clínica afirmativa. Eu vou projetar aqui a minha tela para ficar mais fácil, né, de da gente sintetizar um pouquinho, mas ao mesmo tempo concomitante com a apresentação, eu também vou narrando de modo que fique possível, né, da gente entender e compreender as ligações que vão sendo feitas aqui de forma teórica. Bom, e aí, para começar, antes de tudo, tudo certinho com a projeção, perfeito, que é um tema do meu trabalho, ele se intitula, né, Psicologia e Justiça Social na Clínica, com Pessoas Trans, Cuidado Afirmativo e Redes de Apoio, esse foi o nome, que eu cheguei para esse trabalho, né? E aí, primeiro de tudo, né, como eu trouxe, eu sou psicólogo, sou mestrando em psicologia pela Universidade Católica de Brasília. Aqui na universidade eu faço pesquisa em torno da espiritualidade, religiosidade, né? Docente, como eu trouxe. A minha linha de pesquisa aqui é em saúde mental e ações terapêuticas, né? E aí eu faço essa interface, da saúde mental e a psicoterapia no laboratório de religiosidade, espiritualidade, saúde mental e cultura, né? E aí, para começar, algumas coisas que me fizeram, no percurso desse trabalho, entender um pouco, e repensar, talvez, algumas questões em relação à clínica psicológica, né? Primeiro de tudo, a minha maior motivação foi o foco na realidade das pessoas trans. Eu sou uma pessoa, homossexual, eu sou gay, represento a comunidade LGBTQIAPN+, aqui em Brasília, né? Participo de movimentos, estou junto e acho que se tem uma coisa que está muito presente é esse combate, né? A exclusão, a patologização, que a gente já sabe que já tem uma história muito bem constituída, no campo da psicologia, principalmente, né?
que vai provocando esse desafio aí na minha trajetória profissional, desse silenciamento, né, institucional, que muitas vezes escorre pelas diversas facetas que está imposto, implicado o preconceito, né? Bom, e aí, quando eu penso nisso, eu penso na clínica gestáltica como um espaço ético e de encontro, né? E isso se alinha justamente pelo simples, né, sentido da Gestalt entender o sujeito em constante relação com o ambiente, onde a experiência humana ela se manifesta nessa fronteira de contato entre o eu e o mundo, né? E aí, o que que a gente pensa quando a gente fala em gestalterapia no cuidado afirmativo, né? Justamente nesse gesto que se apresenta pela presença, pela confirmação, corresponsabilidade, em sintonia com essa relação eu-tu, né, que Buber vai referenciar e que Peirce vai colocar para a gente essa manifestação do contato genuíno, né? E aí eu fico pensando, né, uma pergunta que me fez clarear muito, né, tudo isso, como que a nossa prática clínica, ela pode ser um espaço de encontro que verdadeiramente confirma o outro, né, e aí sem reduzir ou colocar uma categoria ou um diagnóstico, né, como é que isso chega para a gente nesse espaço clínico, né? Então, essa pergunta me fez aí dar esse start para entender muitas coisas, principalmente para me abrir para entender mais profundamente o que que é a clínica afirmativa, né? E eu fui buscar assim uma definição em síntese, né, que a clínica afirmativa ela é uma prática ética, política e relacional que reconhece e valida identidades historicamente marginalizadas, né? Então, ela não vai buscar um limite no acolhimento da diversidade, mas ela vai propor uma grande transformação no campo onde o sofrimento é produzido, né? Então, a gente está falando de algum lugar que exige-se uma localidade, né? Então, a clínica afirmativa, ela torna-se um espaço ético e político onde se pode reconstruir essas subjetividades feridas por múltiplas opressões, né? E aí é pensando nesse, nessa ideia, né, que eu venho primeiro apresentar onde tudo começou, né, onde se constituiu esse primeiro passo, né, para se entender o que é uma clínica afirmativa. E aí eu trago, né, como referência o local onde foi produzido o estudo, né, chama-se Distrito Drag, é um local situado aqui em Brasília, né, em que foi criado em outubro de 2017. O distrito ele é um coletivo de artistas LGBTQIAPN+, que funciona como esse espaço de auto-organização e auto-formação, né, desses artistas. Atua na produção e na difusão da cultura LGBTQIAPN+, por meio da arte transformista, né, enxerga a cultura como uma ação política e instrumento de resistência, né? Participa ativamente da cena cultural no Distrito Federal e no Brasil, né? É uma associação civil sem cunho partidário ou religioso, né? Tem uma finalidade pública e social com foco na promoção dos direitos humanos, né? E aí eu faço um recorte bem acentuado nessas duas palavras, direitos humanos, porque talvez daqui para frente ela seja o maior percurso teórico que nós vamos dialogar aqui para falar sobre cuidado na clínica afirmativa, né? Defende abertamente a luta por mais arte, cultura, né, a livre orientação sexual e a livre identidade de gênero, né, os direitos humanos das pessoas LGBTs, o combate ao racismo e a todas as formas de violência e opressão, e pauta-se nos valores humanos fundamentais, como a solidariedade, a dignidade, liberdade, companheirismo, né, respeito mútuo. E aí aqui eu trago um pouco, né, do que a gente encontra lá na página, no site do Distrito Drag, né, onde tem maior
onde acontece a transparência do movimento, né, onde a gente pode ver tudo que acontece, é responsável pelas paradas LGBTs aqui de Brasília, né? Então tem esse marco de provocar o acesso à cultura, ao movimento LGBT aqui, né? E aí é onde que eu entro, onde que eu me insiro, onde que eu me moldo também nessa relação com o distrito e que, enquanto psicólogo, né, me coloco a serviço dessa clínica, desse ouvir, né? Ah, o distrito promove uma oficina de saúde LGBT com o apoio da Fiocruz e do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Então, ele nasce dessa experiência que eu tenho com o projeto, né, em parceria com a Fiocruz e com o MDHC, dentro do Distrito Drag. Essa iniciativa oferece atendimento psicológico gratuito e especializado para o público LGBTQIAPN+, reconhecendo todas essas especificidades e vulnerabilidades que vão atravessando, né, a população. E aí, a partir, né, dessa observação, diálogo com os profissionais que estão envolvidos nesse projeto, foi que foi surgindo o interesse de compreender como que essa clínica se torna esse espaço afirmativo e de cuidado, que vai olhar para o reconhecimento das resistências, né, diante das inúmeras violências que são, marcadas, né, nas existências das pessoas e que são estruturais. Pensando nisso, a relevância desse estudo ela vai sustentar a urgência da gente compreender que tipo de prática psicológica que vai dialogar com os princípios da clínica afirmativa e da justiça social, né? Então, pensar nisso é pensar em ampliar essa visão, ampliar a visão que se tem do acesso à população, da população LGBTQIAPN+, à saúde mental. Como, por exemplo, esse projeto que é intitulado Saúde Sem Preconceito, um projeto ao qual faço parte junto do coletivo Distrito Drag, né? Evidencia uma demanda crescente por atendimentos, né, de livre discriminação. As listas elas são rodadas a todos os semestres com o objetivo de contemplar maior número de pessoas que possam, né, ser atendidas e estarem nesse cuidado afirmativo, ético, né? E essa parceria ela vai revelar tudo isso, assim, vai ser coerente com o que a gente mais entende de compromisso com a psicologia brasileira, né? Que é o que o nosso Conselho Federal de Psicologia já referencia quando diz que promover a dignidade, a equidade dos direitos humanos, né? E aí é pensando nessa primeira ideia, né, ainda com a captura dessa palavra direitos humanos, que o meu referencial teórico para a constituição desse trabalho, ele vai passar por algumas etapas, né, por alguns teóricos que vão conseguindo me dar esse fio condutor para pensar como que eu olho para essa clínica afirmativa, para o fazer da clínica afirmativa, né? E aí, o primeiro que me torna referência é o próprio Conselho Federal de Psicologia, né? É nosso órgão que vai defender e combater todo tipo de discriminação, né, e respeito à identidade de gênero. Então, eu cito nosso Código de Ética, né, a Resolução 01/2018, que vem provocar essa entrada ao nome a esse tipo de escuta, né? E aí nós temos, em 2021, o caderno temático com a atuação da psicologia com pessoas trans, né? Então, ele fundamenta essa dimensão ética da clínica afirmativa, que tem que ser um espaço de reconhecimento e não de exclusão, né? Ele vem mais característico quando a gente fala em direitos humanos, mais relacionado com a promoção da equidade. E entender isso é entender que existe uma importância muito significativa na escuta do psicólogo, uma responsabilização por essa escuta
pela importância, por exemplo, do uso do nome social, né? O nome, aquilo que coloca o sujeito em contato com a afirmação de si nesse mundo, nessa experiência, nesse lugar também. Então, cuidado afirmativo é também um ato político que sustenta a dignidade e o reconhecimento, né? E a psicologia tem o dever ético de afirmar vidas e combater práticas que são discriminatórias, né? É algo que a gente tem sempre que relembrar, principalmente na nossa atuação profissional, sempre estar conectados, né? E entender que existe um vetor que nos rege para que a nossa clínica possa se fazer o mais próxima do real possível, né? Bom, e aí eu trago ainda dentro do nosso conselho, né, a Vera Silvia Facciola Paiva, né, que ela vai contribuir grandemente com todo esse processo de entender esse tipo de cuidado que se fala, né? Ela é psicóloga, professora, pesquisadora da USP, né? Uma das obras que trouxe foi Cuidado e Vulnerabilidade, Notas para uma Clínica Centrada no Sujeito, né? A Vera Paiva é atualmente, né, a nossa responsável pela Comissão de Direitos Humanos dentro do Conselho Federal de Psicologia e ela vai trazer justamente esse conceito de cuidado centrado no sujeito e vulnerabilidade como base para essa ética clínica, né? Então, para ela, essa relação com o cuidado é uma relação, não uma intervenção. E isso implica numa corresponsabilidade entre o terapeuta e o cliente, né? Então, ela fundamenta essa dimensão humanista e relacional através da clínica afirmativa, né? Então, ela vem dizer que o cuidado, ele não é uma tutela, ele é uma relação. O sujeito que se apresenta na clínica se apresenta para que, a partir dessa relação, ele possa ser coautor, né, junto com o terapeuta, nesse processo. Então, ela vai citar que ninguém cuida sozinho, né? É pela relação que se cria que há condições de se transformar pela clínica, né? A vulnerabilidade ela não é fraqueza, mas condição de interdependência, né? Essa visão ressoa com a gestalterapia, né? A awareness, a copresença, a corresponsabilidade no campo, porque provoca justamente esses desafios, né? Essa conexão com o cuidado afirmativo, como ela propõe, é olhar para o outro como com um modo de estar com o outro, né? E eu estou nessa troca, estou nessa relação com o outro, né? E aí eu também busquei me referenciar na Kimberly Williams Crenshaw, jurista e teórica afro-americana, criadora do termo interseccionalidade. Acho que interseccionalidade foi uma das coisas que marca esse trabalho quando a gente pensa, né? Justamente nesse lugar que se fala, né? O lugar de uma comunidade LGBT, em que até mesmo por dentro da comunidade, essas micro agressões, essas questões, elas também vão se tornando cada vez mais produtoras de violência, né? Ainda há dentro da própria comunidade resquícios, né, muito pavorosos desse machismo, dessa violência, desse preconceito, né? Então, a gente começa a pensar um pouco sobre esse conceito, né, e ela vai contribuir me colocando assim numa posição de entender como que gênero, raça, classe, né, sexualidade vão se intercruzando nessa produção das desigualdades, né? O que que a gente tem feito nesse espaço uns com os outros, né, para a produção, né, e potencialização dessas desigualdades, né?
ela vai fundamentar a compreensão de que o sofrimento psíquico, ele é efeito disso, dessas opressões estruturais, e não das identidades, né? Tem toda uma sequência, uma cadeia que culmina para chegar no último processo, no último percurso, que é a formação de uma identidade, né? E faz a gente pensar muito, me fez pensar muito na compreensão do sofrimento psíquico que nós vamos acompanhar um pouco mais à frente com as falas, né, que eu trago aqui para tentar exemplificar um pouco de como que essas violências acontecem, né? Não são isoladas, como eu trouxe, elas se intercruzam, gênero, raça, classe, sexualidade, território, né? Na clínica, isso exige um olhar complexo sobre o campo, né? Que campo é esse? O sofrimento das pessoas trans, ele não decorre da identidade de gênero, mas justamente dessas experiências de exclusão, rejeição e apagamento, né? Dentro desse próprio campo. E aí eu trago o Spink, uma psicóloga social e pesquisadora brasileira. Eu cito a obra dela, Práticas Discursivas e Produção de Sentido no Cotidiano, Aproximações Teóricas e Metodológicas. E ela vai referenciar e me situar como que a gente atravessa, né, esse campo entendendo as práticas discursivas, como as palavras, as narrativas, né, os sentidos, vão também produzindo essa coexistência no campo, vão produzindo esse lugar de identidade, né? Então, ela sustenta a ideia de que a clínica afirmativa também é uma clínica da linguagem, capaz de ressignificar discursos que adoecem, né? Então, é, ela coloca essa ideia de que as palavras ela têm força para legitimar ou silenciar, né? E quando a gente pensa nisso, é muito comum que venha nessas falas, né? Sou trans, sou diferente, ou não sou normal, como sendo neutras, né? Não tem como se fosse esse lugar da neutralidade, ela não existe, porque isso também acentua a pessoa na sua existência. Então, quando eu me nomeio que eu sou diferente, isso também me coloca como diferente, isso me coloca nesse lugar, né? O trabalho clínico ele precisa transformar esses discursos normativos em discursos de afirmação e existência, né? Então, eu sou diferente, mas diferente aonde? Como? O que é diferente para você? A gente acaba entendendo que nessa proposição de clínica, nomear o sujeito corretamente é um ato clínico e político. Trazer à consciência o modo como o sujeito se narra e é narrado nesse processo, né? Dentro da clínica afirmativa, uma das coisas que iniciam, né, um processo de início de transição é justamente o processo de se dar um nome. Que nome que eu constituo agora para essa nova experiência de me colocar no mundo, de me narrar no mundo, né? Então, a linguagem é parte da fronteira de contato, né? Produzem realidades psicológicas e sociais, é ato, ação, intervenção, né? Bom, e aí eu trago Boaventura de Souza Santos, que é um sociólogo português, defensor da epistemologia do Sul, da ecologia de saberes, valorização de conhecimentos diversos, comunitários e não hegemônicos, que aí ele vem fazer uma contribuição, passando nesse trabalho, acentuando esse diálogo, essa forma de se narrar no mundo, não sendo nessa forma patologizadora, né?
colonial, que tem uma grafia, um preenchimento, né? Colocar o sujeito naquele papel e não colocar o sujeito no lugar dele de sujeito, ele vem justamente contribuir com esse pensamento, né? Além desse pensamento abissal, onde que existem conhecimentos para que eu consiga me tornar quem sou, por onde eu sou, por onde estou, por onde eu faço acontecer. E não pelo que é colocado, dito, enfim, né, sublinhado nessas características. Então, eu trago essa obra dele para além do pensamento abissal, das linhas globais, a uma nova ecologia de saberes, e ele vem justamente dizer que a psicologia precisa escutar o que é popular, espiritual, coletivo, né? Provocar essa dimensão desse saber que está dentro da comunidade, que é diferente, né, do que a gente encontra na ciência, né? Então, ele vai propor uma ruptura desse pensamento abissal que acaba criando um grande distanciamento dessa realidade, quando a gente fala principalmente, né, das pessoas trans, que separa esses saberes legítimos dos saberes que são invisibilizados, né? A clínica afirmativa ela vai incorporar esses saberes populares, comunitários e corporais. Então, é na comunidade que esse sujeito aprende a se dar o nome e nomeia a si, ao seu corpo, à sua vida, de onde que emerge, né, esse lugar de fala, né? Essa ecologia se expressa na valorização da cultura drag, né, das redes e da espiritualidade como formas de saúde, né? E aí eu pude encontrar o distrito como sendo esse espaço de ecologia dos saberes, onde há um local onde é possível tornar esse diálogo, a arte, né, o movimento das coisas em torno desse saber, né, que incorpora as pessoas, que coloca as pessoas para o acesso à vida, né? Então, na clínica, não há clínica justa sem uma epistemologia plural, né? Ele vai trazer isso para a gente e eu trago a Jaqueline Gomes de Jesus, que é psicóloga, professora na UFRJ, pesquisadora trans brasileira, né? É uma das principais referências em gênero e direitos humanos, né? E me tocou muito, porque a professora Jaqueline, ela tem uma pesquisa, uma grande pesquisa sobre gênero, né? Se chama Pesquisa Smile Brasil. E aí a gente teve numa conferência e foi muito importante, muito significativo eu poder ouvi-la, porque foi muito poderoso a contribuição daquele diálogo, daquela troca, né? E aí ela me referenciou, né, a sua tese, Transfobia, Preconceito e Violência contra Pessoas Trans no Brasil, feita aqui na Universidade de Brasília, 2015. E foi quando eu comecei a perceber o quanto que a transfobia estrutural, essa estrutura que se coloca, né, os impactos psicológicos que advêm desse sistema de estruturas é sempre o caminho da exclusão, né? E ela vai basear a crítica de que o sofrimento das pessoas trans não é individual, mas é resultado de campos sociais opressores, né? Então, quando a gente pensa nisso, a gente pensa, por exemplo, nas empregabilidade, né? Que tipo de empregos que são oferecidos para as pessoas trans? Há esse tipo de emprego, há algum tipo de trabalho que é oferecido, que margens que delimitam o acesso ao trabalho, né? Onde que está nessa cadeia institucional a privação de um ser humano
de estar pleno e constituir a sua própria vida por meio do trabalho, né? Então, é uma das formas da gente entender essa transfobia estrutural, porque ela vai passando, né, por toda uma cadeia bem significativa, né, e ela vai analisar justamente isso, a forma como ela se manifesta nas instituições e também nos vínculos familiares, né. No campo social, ela vai mostrando que o sofrimento não é interno, mas ele é um resultado desse campo, um ato de resistência, né? A escuta afirmativa ela chega para dar voz, né? A todas essas violências marginalizadas, simbólicas, né? Então, a escuta afirmativa é uma das formas de enfrentamento das opressões, né? E aí pensar nisso, né, é trazer também Yasui, que vai contribuir para uma clínica do território, vai propor justamente a articulação entre esse saber clínico e o território em que está esse espaço constituído. O cuidado ele não se limita à sessão, ele vai se envolver em políticas públicas, redes, comunidade, né? Essa ideia fundamenta o elo entre o Distrito Drag, sendo esse coletivo que acessa esse cuidado, essa dimensão, né? Entendendo que a clínica precisa habitar o território onde as vidas se dão, né? E é pensando nisso que eu consegui chegar a três dimensões fundamentais dessa clínica afirmativa, né? O que que é o fazer da clínica afirmativa, né? A primeira dimensão que eu consegui enxergar com base nesse referencial teórico, né, e por meio da análise temática é político. A primeira é político. Quando a gente fala de justiça social, resistência, a professora Jaqueline, Crenshaw, Santos, a Vera vai trazer isso muito forte, muito latente, né? Esse saber epistemológico, que aí quem vai referenciar mais profundamente é Spink, né, Yasui, com essa ecologia dos saberes, esse limite que existe do saber científico e do saber do povo, das pessoas, daquela comunidade, daquela tradição, né? E por fim, ética, que nada mais é do que a responsabilidade, né? Esse cuidado e a responsabilidade que envolve a nossa prática profissional, né? Então, acho que esses são os pilares que eu consegui olhar para a dimensão teórica desse trabalho, né, buscando entender a metodologia também passada, né, como uma das formas de me aproximar desses eixos, né? Então, é uma pesquisa que ela é de cunho qualitativo, através do relato de experiência, né, por meio da análise temática de conteúdo de Bardan, em parceria com o Distrito Drag, né? Foi no período de janeiro a maio desse ano, né, a coleta de dados. Foram realizadas aí 21 sessões individuais aos sábados, em 50 minutos cada sessão, e foram 6 participantes que entraram, né, para esse trabalho, para a gente começar a entender o que que é a clínica afirmativa, orientado por essa escuta e pelo fortalecimento das redes de apoio, né? A base teórica, se eu for resumir, foi nesse sentido que eu consegui encontrar esses grandes eixos, né? E aí, o que que é, que método é esse, né, de Bardan? Bardan é uma pesquisadora francesa que vai trazer a referência da metodologia qualitativa. Ela vai embasar todo o rigor metodológico da pesquisa e provocar uma análise fenomenológica de sentido, né? Que consiste em nada mais do que, de forma categorial, conseguir extrair, nessa leitura flutuante do que emerge nesses atendimentos, as unidades de sentido, né, de significados que vão surgindo
nas entrevistas. E aí, como que isso acontece, né? Primeiro de tudo, ao ouvir nesses 21 atendimentos, e tendo como referência essa base teórica, eu consegui encontrar alguns eixos temáticos que vão aparecendo, né, na pesquisa. Primeira de todas, identidade de gênero. A segunda, adaptação social. Sofrimento psíquico, como terceira. Quarta, o fortalecimento de redes. E, por fim, a rejeição familiar, né? Então, eu consegui encontrar nas falas das pessoas que participaram esses eixos que vão me nortear e pensar teoricamente como que isso dialoga com a clínica afirmativa, né? Então, nessa primeira categoria de identidade de gênero, eu trago aqui uma fala, né, que ela vai sintetizar mais ou menos assim: tenho dificuldade de me reconhecer, ainda me percebo entre menino e menina, mas aos poucos me vejo mais feminina, né? Numa outra fala, num outro recorte, né? Minha família me chama de pecado, mas só quero ser reconhecida como mulher, né? Então, essa primeira categoria de identidade de gênero, né, a gente vai conseguindo construir e refletir a dificuldade de autoidentificação e rejeição familiar vão provocando esse desequilíbrio no campo organismo-ambiente, né? A escuta afirmativa ela vai atuar aqui como um suporte essencial, permitindo com que o sujeito possa reorganizar sua figura de identidade e se reconhecer no mundo, né? Então, existe a conexão teórica com Paiva e o próprio conselho, que vão reforçar que o reconhecimento é uma forma de cuidado. Então, validar o que se é, o que te torna ser nessa experiência, né? Em gestalterapia, nomear a experiência vai fazer justamente a promoção da awareness, né? E presença. Então, esse é a primeira categoria que emerge nesses eixos, que me chama a atenção essa reafirmação, esse lugar de identidade de gênero, né? Dizer o nome certo é restituir o contato, né? E aí, a minha família não me chama pelo meu nome. A minha família, eu não, né, sempre nesse desafio de reconhecimento, né, nesse aspecto mais sombrio da rejeição familiar, vai acabando, provocando essa desestabilização no suporte, né, que é essencial. No segundo item, a rejeição familiar, ela vem aparecendo mais acentuada, né? Uma fala chega: minha mãe diz que perdi a salvação. Sinto-me desqualificada como ser humano, né? Então, mãe, salvação, desqualificada e ser humano parece que vão traduzindo nesse lugar, né? Nesse lugar de rejeição familiar. Meus irmãos são gays, mas mesmo assim não me apoiam, né? Então a gente vê essa violência acontecendo até mesmo, né, entre a própria comunidade, né? A violência familiar ela interrompe o contato com o amor, pertencimento, né, e segurança básica. E o terapeuta ele atua como essa testemunha ética, né? Promovendo a awareness e a reintegração, né? As introjeções e retroflexões são trazidas à consciência, né? O trabalho clínico ele foca nessa diferenciação. Eu posso existir mesmo sem o olhar que me nega, né? Então, há ainda a possibilidade de eu ser o que sou, né? Na terceira categoria, ela vai falar sobre adaptação social. Então, eu vim de outro estado, estou em Brasília há pouco tempo, preciso refazer minha rede de apoio. Minha esposa se angustia com meu desemprego, tento criar alternativas pela internet.
né, pelo uso das redes sociais. Então a gente vê que a, a adaptação social, ela provoca esse desafio de pertencer, né? A narrativa da própria luta reconstrói a identidade e gera novos sentidos, né? Então, como que eu me elaboro e narro a partir do que eu estou, do que eu sou, né? Em Gestalt terapia, é um processo de ajuste criativo, onde o indivíduo ele busca novas formas de contato com o ambiente, e o foco clínico é a ressignificação, né? Como que eu me sustento nesse novo campo? Como que eu me olho, né? A quarta categoria, sofrimento psíquico, né? Ela aparece, meu sono melhorou, a ansiedade diminuiu, estou tentando pensar melhor no que estou vivendo, né? O sofrimento reflete o desequilíbrio dessa figura fundo, né? Agravando pela exclusão, pela falta de suporte, né? E a clínica afirmativa vai buscar restabelecer o ritmo do ciclo de contato, promovendo essa assimilação e essa autorregulação. Crenshaw vai indicar que o sofrimento ele é interseccional, né? Então ele vai se constituir nessa intersecção entre esses limites, né? E na quinta categoria, a gente tem o fortalecimento das redes, né? Então, as falas emergiram muito, quero me envolver mais com o Distrito Drag, conhecer mais gente, me sentir mais parte, né? A cultura drag me ajuda a me afirmar, né? Então, redes de suportes ambientais que vão mantendo essa continuidade no self, forma essa ecologia de saberes, né? Que para Boaventura Santos é nesse lugar que é possível de se elaborar esse saber que fortalece o meu lugar de existência, né? Amplia o suporte e gera novos ajustes criativos, né? E aí, para a gente discutir e refletir, né, a escuta afirmativa é uma posição ético-política, ela rompe com a neutralidade, resistindo à violência simbólica ao estar com o outro, né? Provocando awareness, responsabilidade, libertação. Cuidar aqui é afirmar a existência, né? Então, algumas integrações conceituais para a gente entender. O campo aqui é justamente o contexto social e político que vai produzindo sofrimento e que é fundamental para a gente compreender esse tipo de clínica, né? A fronteira de contato sendo esse espaço relacional de reconhecimento do indivíduo. Ao Artemis como essa consciência identitária e corporal plena, né? O ajuste criativo sendo esse desenvolvimento das estratégias de resistência e sobrevivência, o suporte como as redes afetivas, sociais, institucionais, né? A presença como a escuta empática, a nomeação do sujeito na sua totalidade, né? E aí aqui, ainda nesse primeiro item, a identidade de gênero, né, menos recorrente nos registros textuais, foi transversal em todos os atendimentos, né, constituindo aí um Pedro, pano de fundo, claro, que só para, assim, porque o a gente tempo. tem mais ou Uhum. menos 15, 16, 17 minutos. Tá, 17? Não, não. É, não. A gente vai até meio-dia e 15 ou meio-dia e tá, 4. Então a gente tá. tem 12. 11 Tô, minutos. 11 tô minutos. finalizando já. É, Perfeito. não, porque eu tô falando isso? Porque seria interessante ter um tempo para você escutar as falas das outras Perfeito. pessoas, né? Só É, para cuidar do tempo. tá, perfeito. Que vão falar dessa exclusão, né? Então, na identidade de gênero, relatou a dificuldade de se reconhecer, menino, menina, né? Discute a disforia, há uma preocupação com essa violência, né? E esses dados eles vão traduzir e ressaltar a necessidade de uma clínica que vai promovendo essa autoafirmação. Rejeição familiar foi identificado, essa lacuna, desqualificação, principalmente por famílias extremamente religiosas, né? Quando a gente fala de adaptação social, esse deslocamento geográfico, ele vai também fazendo essa intersecção em novos contextos, né? Então, muitos
não são de Brasília, vieram de outros lugares, estão aqui em Brasília, né, tentando elaborar de forma mais significativa o processo, né? Sofrimento aqui, ele aparece muito nesse medo, na insônia, tristeza profunda, né? É sempre provocar esse espaço para uma reconstrução de sentido e de elaboração psíquica, né? Na sua totalidade. Por fim, quando a gente fala desse fortalecimento de rede, a gente está dizendo que talvez seja muito mais significativo que nós possamos também estar inseridos e também atualizados, né, dentro das organizações que promovem, né, o acesso e o pertencimento a essas comunidades para que a gente possa dialogar e entender de forma teórica como que se torna mais justa e inclusiva, né? Quando eu penso em algumas contribuições práticas, a gente vai ver a eficácia acontecendo nesse processo, porque há uma constante atualização sendo feita pelo nosso conselho no que diz respeito à temática, as políticas públicas que vão reforçar a questão psicossocial, né? Nós vamos tendo algumas contribuições. Eu trago aqui a avaliação psicológica como uma prática que precisa estar ancorada, né, e compreendida por toda essa seara que fortalece a agência dos sujeitos, né, como um espaço de militância também para a gente se reorganizar, um compromisso com os direitos humanos, né? E por fim, para finalizar, a psicologia vai fortalecer seu compromisso com uma sociedade mais justa, plural e comprometida com os direitos humanos, com base da saúde mental, né? E acho que é isso. Vou abrir agora para a gente conversar um pouquinho. Ok, gente, E vocês aí? escutaram o trabalho que o Pedro está desenvolvendo. É, não sei se já está concluída a pesquisa ou está em processo, né? Parece que está em processo. Sim, já está finalizando, né? Já, Está finalizando, isso. mas tá, então está em processo de Em processo finalização. de Sim. finalização. Então é muito interessante sempre poder estar contribuindo, poder estar trazendo as percepções. Então a gente tem aí mais alguns minutinhos e Uhum. queria abrir para que quem quisesse contribuir pudesse estar se colocando, tanto através de fala aqui, né, no Zoom, quanto através do chat do YouTube. Eu já vi que tiveram alguns comentários lá no chat, então, Que leia os comentários do sim, YouTube? sim, é interessante que sejam lidos. Nós Deixa eu temos só falar. Deixa eu só Gente, falar, eu vou Marcelo, ter que que, acho que você não eu vou mandou o ter que, chat aqui do formulário da presença aqui, mandei. você não Ah, mandou. não, aqui no Não, coisa não. no, Tá, no vou Drop. mandar aqui. Lohane, você falou alguma coisa, eu te atrapalhei, vai lá. eu queria saber se vocês querem que eu leia aqui os comentários ou se você vai querer ler. Lê, Lohane, eu me perdi um pouco, porque eu vi que tem dois comentários, acho que vale ler. Lê aí pra gente, foi legal. Uhum. Nós temos aqui dois comentários aqui no YouTube. Uma Só um pergunta do segundo. Felipe Alberto. Vocês conseguem me ouvir bem? O Felipe Alberto lhe perguntou o seguinte: como você, enquanto psicólogo e pessoa LGBT, enxerga a problemática desse movimento de separação das pessoas trans dos movimentos LGBTs? Uhum. Algo que e torna mais ainda a possibilidade de uma margem gigantesca, de uma ruptura, quando a gente fala na garantia, de acesso, de reconhecimento, né? Felipe, eu acredito que isso não consigo criar um sentido, uma conexão com isso, né? Eu observo que antes, né, existiu uma história, e essa história existiu por conta das pessoas trans e travestis, né, o acesso à nossa própria educação em relação ao nosso próprio corpo só foi possível, né, a partir do momento que a gente ultrapassou, né,
Então, não é possível destoar, desconectar esse movimento, né? A gente tem uma comunidade que se espelha muito, que entende, né? O quão é importante a gente estar junto para produzir, né? Mais ainda confluência e não produzir, né, mais separação, que é algo muito evidente, né? Dentro da própria comunidade, essas estruturas interseccionais acontecendo, né? Mas aqui o nosso trabalho na clínica afirmativa é justamente continuar com a confluência desse movimento para que a gente possa se unir, sim, cada vez mais, né? Entendendo as estruturas que nos rompem e que nos fazem querer sair dos nossos próprios movimentos, né? Perfeito, Pedro. A Duda, ela também comentou o seguinte: muito legal você trazer sobre a clínica afirmativa. Sou estudante de psicologia do sexto período e nunca tinha ouvido falar. Muito obrigada pela oportunidade. Muito legal você trazer. Isso, muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, Duda. Muito bom. Tem mais algum outro comentário? Ah, Os Eu demais vi, estão agradecendo. uhum. Pode falar. não, eu vi aqui que lá no Espaço Trans, né, no coletivo, teve alguma coisa da Rita Von Hunt, eu estava até, Sim, queria que você falasse um pouco, que ela trouxe essa popularização da questão drag, né, para um meio muito mais cultural, que eu acho que faz falta muitas vezes. Ainda muito. tem uma rejeição muito grande. Recentemente tive uma pessoa que saiu da faculdade porque não foi aceita, né, como Uhum. travesti, etc. Teve tanta rejeição que ela preferiu abandonar a faculdade e ir embora, né? Então, assim, é legal falar dessa coisa, do poder trazer isso para dentro do espaço cultural para ficar marcado como identidade. Não é uma questão de produção, é uma identidade, né? Perfeito, Pierre. E quando a gente pensa no coletivo e pensa no que forma esse coletivo, é justamente essas capilaridades que vão assegurar com que o sujeito ele possa se confluir na sua própria expressão do ser através da arte, através da música, né? O distrito, ele é um coletivo que ele não proporciona só esse espaço, ele vai proporcionar também formações, né? Então, nós temos vários ciclos de capacitações para a comunidade LGBTQIA+, com esse objetivo de confluir e tornar possível o diálogo entre os diferentes, né, os diversos dentro da própria comunidade, né? É porque a educação LGBT, ela ainda é um processo que ainda a gente está caminhando. A Rita vem capturar justamente nessa fala que ela fez aqui na Universidade de Brasília, abrindo, né, um evento, foi justamente nesse sentido. O que que a gente tem feito com nós mesmos dentro da comunidade, que não segurando as mãos, que não oferecendo também para o outro esse espaço de preservação, né, da escuta, da identidade, da arte, do que a gente tem construído coletivamente positivo, né, de forma positiva. Então, é um espaço que ele é para a gente pensar mesmo sobre essas questões, né? Uma coisa que ficou muito forte escutando o teu trabalho, assim, é o quanto você está falando de um sofrimento que fala de um adoecimento social, né, assim, Uhum. da violência social que fica coagulada em certos contextos, né, em certas situações, é como se fosse uma tela de projeção para uma doença social, né, para um adoecimento social, para uma violência social, né, assim. E eu Essa é fico a... pensando como intervir com isso, né? Assim, como a gente está, o mundo está girando, né? O mundo está se modificando e hoje a gente tem muito mais recursos de comunicação do que tinha tempos atrás, né? Eu fico pensando assim, como fazer a terapia da sociedade, né? Como Uhum. assim, como se existe, assim, como intervir, né? Nessa doença social que vai gerando essa coisa destrutiva, né? Essa coisa, esse discurso de ódio, esse discurso
de rejeição. E uma das coisas que marca a Gestalt terapia, que não tem nada de neutra, né? Assim, neutralidade não é uma possibilidade que a gente tenha, Uhum, assim, que marca um amor à diferença, né? Assim, até um tempo atrás eu falava muito de respeito à diferença, até que uma pessoa da matemática virou para mim e falou: que porra é essa de respeito? Desculpa o termo, gente, de respeito. Respeito é um negócio meio piegas, né? Você está falando de amor. Né? E sim, é um amor à diferença. Assim, se a gente é, busca ir de encontro à diferença, né? Busca se aproximar da diferença, a gente está falando de um amor à diferença mesmo, né? Então isso não é neutro, isso é algo que está na alma do que é ser um gestalt terapeuta, assim. E eu fico pensando nisso, né? Assim, como o mundo está mudando, o setting terapêutico, que é o setting tradicional, é um setting que foi criado lá há quantos anos atrás? Há 70, 80, ou cento e poucos anos atrás, né? Assim, então, que tipo de intervenção, que tipo de terapia de grupo, do grupo uhum. social, você pode fazer diante dessa noção de dor, né? Isso que ficou passando na minha cabeça aqui. Não sei. Perfeito, O que que te Marcelo. vem? E aí é isso que a Jaqueline vai discutir, a professora Jaqueline. Uhum, Porque quando a gente pensa puxar aqui estruturas, né? Quando a gente pensa em uhum, psicanálise, né? Colocando aqui outra teoria para a gente confluir, existem as estruturas, né? A gente pensa no problema do Brasil, do mundo, aí a gente desce para o problema do Brasil, aí a gente desce para o problema da sua cidade, eu aqui para o problema de Brasília, para o problema da capital, aí eu desço mais um pouquinho, eu tô bem no centro, tô dentro do Distrito Drag, aí eu penso dentro da minha casa, né? Então é sempre nesse confluir, e talvez eu vou na contramão dessa lógica, pensando na possibilidade de coabitar e existir esse espaço, provocando esse tipo de diálogo, né, que vai uhum, fortalecer a possibilidade de pensar primeiro nos espaços que se constituem esses corpos. Então, como que a gente pensa em saúde quando você está fora daqui? Que tipo de segurança que se estabelece pela rede, pelas pessoas, por nós que estamos aqui, que é possível de confluir cuidado, que é possível de estabelecer potência, né, possibilidade de cuidado, né, afirmativo. Então, é um pouquinho nessa linha, assim. Né? gente, a gente está esbarrando aí com uma coisa chamada tempo. Assim, eu achei muito bonito, muito gostoso assistir o teu trabalho. Até vou te fazer um convite. Assim, a gente tem no Instituto linhas de pesquisa, né? A gente tem um grupo de pesquisa que tem várias linhas de pesquisa, inclusive depois do almoço a gente vai ter nessa sala os grupos apresentando o que estão fazendo, onde é que estão pesquisando, o que está acontecendo a nível de IGT em termos de pesquisa. E eu sinto muita falta desse tema, sabe? Uhum, De ter esse tema no Instituto. Então, se você tiver interesse, a gente tem trabalhado com Gestalt terapia como referência teórica de uhum, pesquisa, sabe? Assim, a gente fala tanto da perspectiva gestáltica como uma perspectiva, uma forma de olhar, uma forma de ver. Então, faz todo sentido pesquisar dentro de um viés coerente com a Gestalt. Né? Então, a gente propõe a Gestalt terapia como método, tá? E sempre tem as limitações de horário, né? Assim, esse grupo funciona às quintas-feiras de manhã. Não sei se é um uhum, horário viável para ti. É uhum. de 9 às 10h30, então está feito o convite. Se você tiver Per- interesse de participar, vai ser um prazer te receber no nosso grupo de pesquisa, que envolve vários núcleos, tá? Claro, muito obrigado, Marcelo. Aham. Bom, a gente vai ter que fechar. Então, assim, quer fazer algumas considerações finais para estar fechando? Só agradecer pela presença, né? Dizer a todos que é muito significativo estar aqui, poder fazer parte, apresentar um pouquinho, né, de tudo que a gente vem construindo junto e eu acredito muito nessa força coletiva, né? É a potência que nos Uhum. move.
Então, fico Uhum. muito lisonjeado, Marcelo, e quero sim estar presente, estar com vocês. Acho que é muito bom poder sentir essa energia de proximidade, né, do tema ganhando Uhum. relevância. E, no mais, desejar a todos um ótimo congresso, que a gente, né, possa continuar esse caminho de aprendizagem aí, né, tempestivamente até amanhã, com muito conteúdo, com muita aprendizagem. É o que eu encerro a minha fala dizendo. Obrigado a todos. Gratidão. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns pelo que você está buscando construir, olhar e de uma forma muito bonita e cuidadosa, sabe? Assim, isso ficou muito presente aí no teu discurso, tá? E, gente, a gente vai interromper então por agora e a gente volta a se ver 1h30. Aí vão ter mais 3 atividades, né, simultâneas, né, nesse horário, tá? E aí vocês busquem escolher o que fizer mais sentido. E é isso, é sempre triste fechar, né? Assim, sempre tem mais coisa. Isso é bom porque mostra que a troca tá uma troca gostosa, uma troca rica, né? Então, é isso, gente. Até depois do almoço. Tchau. Tchau, tchau.